Olá, tudo bem, meus queridos? Mais uma oportunidade da gente continuar, aprendendo um pouco sobre a palavra de Deus. Queridos, o tema hoje é um tanto já conhecido, vamos dizer assim, tá bom? Vamos falar um pouco sobre alimentação. Por que eu resolvi trazer esse vídeo falando sobre alimentação, queridos? A palavra de Deus, ela é muito enfática em afirmar o que nós podemos e o que não podemos comer em relação aos animais, certo? Lá no livro de Levítico, capítulo 11, e no livro de Deuteronômio, capítulo 14, Deus vai fazer ali as separações dos animais que você pode e dos animais que você não pode comer, tá bom? No livro do Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 1, Deus vai dar uma ordem para Eva, para Adão e Eva, né? De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, que contém o conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Se você comer, você morre. A serpente, usada pelo inimigo de Deus, Satanás, foi que disse à mulher: coma, que não vai ter nada, você não vai acontecer nada com você, você não vai morrer. Deus falou para a mulher não comer, mas o diabo falou: coma. Por que eu iniciei com essas palavras, queridos? Os animais, Deus vai dizer as duas características dos animais que nós podemos comer. Deus nos criou, Deus sabe o que posso e o que eu não posso comer, uma vez que Ele é o meu Criador. E ali nos animais não vai ser diferente. O animal que tiver o casco dividido e ruminar, esse você pode comer. Tá bom? O animal que faltar uma dessas duas características você não pode comer. Ele vai falar alguns animais que tem um casco dividido, mas não rumina. Por exemplo, ele vai dizer assim: o porco tem um casco dividido, mas não rumina. Esse vos será imundo. Por que eu estou fazendo esse vídeo, querido? Eu já vi pessoas dizendo que diz que a carne do porco é a carne mais saudável que tem. Querido, se o próprio Deus está dizendo que o porco é um animal imundo, como que a carne pode ser saudável? Já adianto já, hein? Não existe nenhuma carne saudável para o consumo humano. Deus apenas permitiu que o ser humano comesse da carne. Você quer comer algo saudável que Deus deixou? Frutas e verduras. Entre a dieta vegetariana e a dieta carnívora, qual é a que tem mais saúde para o corpo humano? A vegetariana. Isso é comprovado cientificamente e Papai do Céu já deixou isso, ó. Aí algumas pessoas dizem assim: não, mas o porco eu posso comer porque Deus purificou todos os alimentos. Eita, queridos. No livro de Atos, capítulo 10, ali Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos, né, inspirado por Deus, Lucas vai relatar um episódio da vida de Pedro. Tinha um homem chamado Cornélio, que era muito devoto a Deus. Deus mandou Cornélio mandar pessoas para chamar Pedro, para dar as instruções para Cornélio. E Pedro estava na casa de um amigo dele. Pedro estava com fome, e isso está no relato do capítulo 10 de Atos, tá bom? Pedro estava com fome, e enquanto Pedro esperava o almoço sair, ele teve uma visão de um lençol abaixando assim sobre as quatro pontas, abrindo aquele lençolzão assim, e aparecendo todo tipo de animal, quadrúpedes, répteis e aves do céu. Ou seja, tinha todo tipo de animais que voam, répteis e quadrúpedes. Tinha todo tipo de animal, tanto limpo como os imundos. E a voz do céu falou assim: Pedro, mata e come. E Pedro falou: de maneira nenhuma, Senhor. A partir do verso 13, essa história aí, tá bom? Pode ler o capítulo 1, versículo 1 em diante, o capítulo 10, versículo 1 em diante, mas isso aqui vai estar no verso 13. A voz disse assim: ó, Pedro, mata e come. E Pedro falou: de maneira nenhuma, Senhor, porque eu nunca comi coisa comum e imunda. Olha, Pedro nunca tinha comido coisa comum e imunda. Por que ele não comeu coisa comum e imunda? Porque ele sabia que o porco é imundo. Deus tinha falado no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, que o porco é animal imundo. E Pedro falou: não, Senhor, de maneira nenhuma. Nunca comi uma coisa comum. Presta atenção no nome comum, queridos. E imunda. Segunda vez a voz fala: não fale o que é comum, o que Deus purificou. Aí as pessoas pensam: não, tá vendo? Deus purificou os animais. Queridos, só a fala de Deus: não fale o que é comum, o que Deus purificou. Ele não fala assim, ó, não diga o que é limpo, o que Deus purificou. Não diga o que é imundo, o que Deus purificou. Ele não falou a palavra imunda, ele falou a palavra comum. Lê o verso 14 de Atos, capítulo 10, verso 14, vai dizer:
não digo que é comum o que Deus purificou. Por que ele falou comum em vez de ter falado imundo ou limpo? Por que ele falou comum? É porque Pedro achava que o animal limpo, se tivesse misturado com o animal imundo, o animal limpo se tornou comum como aquele imundo. Se tivesse um animal limpo no meio dos imundos, para Pedro, que era um judeu, achava que o animal imundo, o animal limpo se tornou imundo porque está misturado com o animal imundo. Entende? Por isso que Deus falou assim, não considere comum o que Deus purificou. Não é porque ele está no meio do imundo que ele se tornou comum como um imundo, não. Porque ali tinha porco, tinha cavalo, tinha jumento, tinha égua, tinha boi, tinha vaca, tinha cordeiro, ou seja, tinha animal limpo e animal imundo. E Pedro viu todo tipo de animal imundo e todo tipo de animal limpo. Senhor, eu nunca comi coisa comum e nem imundo. Nunca comi uma coisa que estava no meio do imundo, não. Tanto que você lê a partir do verso 28, Pedro vai chegar em um lugar onde tem muitas pessoas que não são pessoas do povo de Israel, não são judias, não são judeus. E Pedro diz assim, olha, vocês sabem que não é lícito um judeu se misturar com outras raças, mas Deus me mostrou em uma visão que a nenhum homem eu considerasse comum. Para Pedro, quem iria se salvar era só os judeus. Mas Pedro mostrou naquela visão dos animais limpos e imundos que Deus não faz exceção de pessoas. É esse o sentido. Deus não está purificando o porco e agora eu posso comer o porco. Ah, mas aí Deus, Jesus, eu vi uma pessoa falando isso aqui uma vez. Eita, querido. Jesus jogou a mulher que estava possessa com muitos demônios, era uma legião que estava dentro dela. E aí Jesus mandou os espíritos imundos entrar dentro da manada de porcos. E os porcos se precipitaram no precipício e morreu todos os porcos tudo afogados. Agora eu posso comer carne de porco. Meus queridos, a Bíblia está relatando um fato que aconteceu. Que Jesus mandou os demônios entrar nos porcos. Agora, porque os demônios entraram nos porcos e os porcos morreram afogados ali naquele precipício, caiu dentro do mar, agora eu posso comer carne de porco. Aonde é que está isso na Bíblia, meu irmão? Deus falou que o porco é um animal imundo. E Deus falou que Deus não muda. Se Deus falou, está falado. Se Deus falou que o animal é imundo, ele vai ser imundo. Entenda, imundo não porque ele não possa existir, mas imundo no sentido que você não pode comer desse animal. É um animal imundo. Levítico capítulo 11, versículo 7 vai dizer, ó, não coma do porco. Porque ele tem um casco dividido, mas ele não rumina. Esse vos será imundo. Não toque nem no seu cadáver. Deuteronômio capítulo 14, versículo 7 vai também falar que o porco é um animal imundo. Queridos, no livro de Isaías, capítulo 66, e o versículo 17, Deus vai dizer assim, ó. Aquele que come carne de porco, carne de ratos, ou coisas abomináveis serão consumidos, diz o Senhor. Quem come carne de porco, carne de rato, comidas abomináveis, serão consumidos, diz o Senhor. Deus falou, não coma, e Satanás disse, coma. A palavra de Deus está dizendo, não coma do porco, e o diabo está botando no nosso subconsciente, coma, que Deus purificou todos os alimentos. Desde quando? Porco é um alimento. Nunca foi, nunca será. Na verdade, nenhum animal foi criado para ser alimento do ser humano. Deus apenas permitiu que o ser humano comesse dos animais como uma questão de emergência para a sobrevivência do ser humano quando o mundo ficou debaixo da água do dilúvio. Não tinha mais bananeira, não tinha mais maçã, não tinha mais pé de maçã, não tinha nada, nenhum tipo de fruta. O ser humano agora foi permitido a comer dos animais para que ele sobrevivesse. Algumas pessoas acham que o animal limpo e imundo foi Moisés que Deus, queridos. Deus já deu a diferença dos animais limpos e imundos lá desde o Gênesis. Não foi só em Levítico, não foi só em Deuteronômio, tá bom? Que a gente possa buscar a conhecer mais essa palavra para que nós possamos ser libertos. Mas aí tem pessoas que gostam. Eu já comi muito carne de porco quando eu não conhecia esse livro. Mas quando eu conheci, eu me enquadrei em João 8,32, que diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Desse momento em diante eu não como mais. E nem tempero mais o meu feijão ou qualquer outra comida com gordura de porco, porque o porco é um animal imundo. Até antes de conhecer eu era inocente. Atos vai dizer que Deus não levará em conta o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que eu conheço e pratico, já não sou mais ignorante, já sou conhecedor. Agora eu vou responder pelos meus atos.
Que Deus abençoe, meus queridos. Vamos andar segundo o que a palavra está dizendo. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Pai Santo, obrigado, Pai, porque a Tua palavra é clara em nos dizer que a gente pode comer, pode beber, mas devemos fazer tudo para glorificar o Senhor. Quer por mais ou quer bebais ou fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Que o Seu Santo Espírito habite no nosso corpo, que é o Teu tempo, para que possamos andar segundo a Tua vontade, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, em nome e por amor de Jesus. Amém.